Hoje a gente vai se aventurar lá no século XVI, na Inglaterra. Nossa, século XVI. A gente vai entender melhor o puritanismo. Um movimento, né, que buscava a pureza espiritual, influenciou até a sociedade americana, imagina só. E até o pentecostalismo. Caramba, que legal. E mesma coisa, por que esse grupo resolveu se rebelar contra a igreja anglicana? O que eles não gostavam? Eles achavam que a reforma anglicana não tinha ido até o fim. Ah, tá. Eles viam na igreja da época costumes, rituais, hierarquias, coisas que para eles não estavam na Bíblia. Certo. Então eles achavam que a igreja anglicana estava meio contaminada, sabe? Entendi. Então eles queriam uma igreja mais, como se diz, mais pura, mais simples, baseada só na Bíblia. Isso, eles queriam uma reforma radical, tirar tudo que lembrasse o catolicismo e voltar para a igreja primitiva. E essa busca por pureza estava em tudo na vida deles, individualmente e como grupo também. E por causa dessa busca, que eles ficaram conhecidos como piedosos. O que significava ser piedoso para eles? Para eles, piedade não era só aparência, seguir regras, era buscar a santificação o tempo todo, viver de acordo com a vontade de Deus. Entendi. Uma vida de oração, estudo da Bíblia, disciplina, responsabilidade social. Exatamente. Então a fé deles não era uma coisa separada da vida, era a base de tudo. E essa visão impactava a vida deles como indivíduos, mas também a sociedade, né? Eles acreditavam que a fé transformava a pessoa, e aí transformava a sociedade também. Certo. Eles viam a comunidade como um reflexo da vida espiritual das pessoas. E essa busca por uma sociedade mais justa, mais próxima de Deus, estava junto com a paixão deles pelo conhecimento. Paixão pelo conhecimento, como assim? Eles valorizavam muito a educação, achavam que o conhecimento, principalmente o da Bíblia, era essencial para a salvação. Para eles, conhecer Deus profundamente através da Bíblia era a chave para uma vida plena e que agradasse a Deus. Interessante. E como eles passavam esse conhecimento para frente? A pregação era central para eles. Eles focavam na pregação expositiva, que explicava as escrituras detalhadamente, conectando cada parte com a vida das pessoas. Era através da pregação que eles instruíam o povo, incentivavam o arrependimento e alimentavam a fé da comunidade. Então fazia sentido investir na educação para que as pessoas entendessem os sermões e aplicassem os ensinamentos. Faz sentido. Mas me fala uma coisa, essa busca toda por pureza, por santidade, não os tornava um pouco, sei lá, frios, distantes? É comum pensar que os puritanos eram frios e distantes, mas não é bem assim. Eles eram muito apaixonados por Cristo. Para eles, a fé não era só um conjunto de regras, era um relacionamento pessoal com o Salvador. E como eles expressavam essa paixão? De várias formas. Através da oração, do estudo da Bíblia, da busca pela santidade, mas também através de uma adoração fervorosa. Por exemplo, o teólogo Thomas Goodwin, ele disse sobre o céu: se eu tivesse que ir para o céu e descobrisse que Cristo não está lá, eu sairia correndo, porque o céu seria um inferno sem Cristo. Nossa, que forte. Essa frase mostra bem a importância de Cristo na vida dos puritanos. Mostra que a fé deles não tinha sentido sem um relacionamento com Jesus. É isso. E essa ênfase na experiência pessoal com Cristo, aliás, é uma das coisas que conecta o puritanismo ao pentecostalismo. Sério. Mas como um movimento tão antigo pode ter influenciado o movimento que surgiu no século XX? Apesar das diferenças, os dois movimentos compartilham ideias importantes sobre a obra do Espírito Santo. Nossa, que interessante. E falar mais sobre isso. Os puritanos, assim como os pentecostais, acreditavam no poder transformador do Espírito Santo na vida dos cristãos. Eles acreditavam que o Espírito Santo dava dons espirituais, inspirava a pregação e guiava as pessoas para a santificação. Então, mesmo que de um jeito mais discreto, a crença no Espírito Santo também estava presente no puritanismo. Com certeza. E essa crença se mostrava na busca constante pela santidade, na paixão pela palavra de Deus e no desejo de ver o evangelho transformar vidas e a sociedade. E essa crença se mostrava na busca constante pela santidade, na paixão pela palavra de Deus e no desejo de ver o evangelho transformar vidas e a sociedade. Interessante. E por falar em transformação, acho que a gente podia se aprofundar um pouco mais nessa conexão puritanismo e pentecostalismo. Você falou que os dois viam a obra do Espírito Santo de forma parecida, mas a gente vê tanta diferença na forma como eles, né, viviam a fé. Os puritanos com aquela disciplina, sobriedade, e os pentecostais com aquela exuberância, ênfase nos dons espirituais. A gente tem que entender que a crença no poder do Espírito Santo se mostrava diferente em cada época e cultura. Então quer dizer que, mesmo que a forma de expressar a fé fosse diferente, a essência da crença no poder do Espírito Santo era a mesma. Exatamente. Os dois grupos acreditavam que o Espírito Santo era quem transformava o cristão, levando à santificação e a uma vida obediente a Deus.
Eles viam a ação do Espírito Santo como essencial para crescer espiritualmente e viver a fé plenamente. E essa crença levava os dois grupos, tanto os puritanos quanto os pentecostais, a buscarem a santidade. Sim, os puritanos associavam a santidade a uma vida disciplinada e austera, enquanto os pentecostais davam mais ênfase à manifestação dos dons espirituais. Mas os dois grupos queriam viver de acordo com a vontade de Deus, refletir a glória dele em suas vidas. É fascinante ver como uma mesma crença pode se manifestar de jeitos tão diferentes. É verdade. Mas, voltando aos puritanos, você tinha falado que eles tinham uma visão bem ampla da missão da igreja, né? O que você quis dizer com isso? Eles acreditavam que a missão da igreja ia além de evangelizar. Tá. Para eles, a igreja tinha que influenciar e transformar a sociedade e levar os princípios bíblicos para tudo na vida. Política, educação, artes, relações, tudo. Então, para eles não tinha essa separação entre vida espiritual e vida secular. É isso aí. Eles viam a fé como algo que deveria estar presente em tudo na vida do cristão. Eles buscavam uma sociedade que refletisse o reino de Deus, justa, compassiva e que temesse a Deus. E como eles tentavam colocar isso em prática? De várias maneiras. Eles se envolviam na política, na educação, em trabalhos sociais. Eles lutavam por mudanças na igreja e na sociedade, tentavam ser um exemplo luz e sal no mundo. Eles realmente acreditavam que a fé devia ter um impacto prático na vida das pessoas, na sociedade. Sim. E essa visão da missão da igreja é algo que a gente pode aprender com eles, né? Sem dúvida. No mundo cada vez mais secular e individualista, a igreja precisa recuperar essa visão, entender que o nosso chamado vai além da igreja. A gente é chamado para ser luz no mundo, influenciar a cultura, lutar por justiça e mostrar o amor de Cristo em tudo. É uma responsabilidade enorme, mas é um privilégio também. E por falar em ser luz no mundo, você mencionou o Mayflower Compact como exemplo da influência puritana na sociedade americana. Me explica melhor a importância desse documento. O Mayflower Compact foi um acordo assinado em 1620 pelos peregrinos, um grupo de puritanos que foi para a América buscando liberdade religiosa. Esse documento estabeleceu as bases para um governo civil justo, baseado na Bíblia. Então, desde o começo dos Estados Unidos, a visão dos puritanos teve um papel importante. Exatamente. Pois eles acreditavam que as leis deviam ser justas, baseadas na lei de Deus, e que todos os cidadãos deviam ter seus direitos e liberdades respeitados. Esses princípios influenciaram a Constituição americana e a cultura política do país. Nossa, é incrível como um grupo tão pequeno, movido pela fé, pode ter um impacto tão grande na história. É verdade. Mas e a evangelização individual? Será que eles não deixavam isso de lado por causa dessa ênfase na transformação social? De jeito nenhum. Eles davam muita importância à evangelização e à conversão individual. Certo. Para eles, a salvação era uma experiência pessoal e transformadora que mudava a vida da pessoa e, por consequência, a sociedade. Então, a ênfase na transformação social não excluía a pregação do evangelho e a busca por um relacionamento com Cristo. Não, as duas coisas estavam ligadas. Para eles, a transformação social começava com mudança individual, com a conversão. E a igreja tinha o dever de pregar o evangelho, convidando as pessoas a se reconciliar com Deus através de Jesus. E qual era o papel da Bíblia nesse processo de evangelização e discipulado? A Bíblia era o centro de tudo para eles. Eles viam como a palavra de Deus perfeita e completa e acreditavam que nela estava tudo o que a gente precisa para ser salvo e viver como cristão. Eles dedicavam muito tempo estudando a Bíblia sozinhos e em comunidade e se esforçavam para viver de acordo com seus ensinamentos. E essa paixão pela Bíblia levava eles a pregar de forma expositiva, né? Me explica melhor o que é pregação expositiva e por que ela era tão importante para eles. A pregação expositiva explica o texto bíblico de forma detalhada, versículo por versículo. O objetivo é mostrar o significado original do texto e como ele se aplica à nossa vida. Para eles, a pregação expositiva era a forma mais fiel e eficaz de pregar a palavra de Deus, porque ela se baseava na autoridade das Escrituras e não na opinião do pregador. Eles acreditavam que a própria palavra de Deus tinha poder para mudar vidas. E o pregador só precisava explicar a mensagem de forma clara e aplicar os ensinamentos à vida das pessoas. É isso aí. E essa visão da pregação influenciou a igreja até hoje, né? Com certeza. A ênfase na pregação expositiva, que veio dos puritanos, influenciou muitos movimentos e igrejas e continua sendo um modelo importante. É um legado e tanto. Mas, mudando um pouco de assunto, queria voltar à relação puritanismo e pentecostalismo. Você disse que os dois acreditavam no poder transformador do Espírito Santo, mas que expressavam isso de jeitos diferentes. Certo. Pode dar alguns exemplos. Uma das diferenças mais claras é como cada grupo via os dons espirituais.
Os puritanos, em geral, eram mais cautelosos com os dons, enquanto os pentecostais davam muita ênfase a eles, como falar em línguas, profecia e cura. Então, enquanto os puritanos viam a santidade e a disciplina como sinais da ação do Espírito Santo, os pentecostais buscavam uma experiência mais visível e extraordinária do seu poder. Exatamente. Essa diferença também aparece na forma como cada grupo conduzia seus cultos e práticas. Os cultos puritanos eram mais sóbrios, focados na pregação e no estudo da Bíblia, enquanto os cultos pentecostais eram mais vibrantes, com mais espaço para emoção, música e manifestação dos dons. E essas diferenças causavam conflitos entre os dois grupos. Às vezes sim, tinha pentecostal que criticava a rigidez dos puritanos e puritano que achava o entusiasmo pentecostal exagerado. Mas é importante lembrar que nem todos os puritanos e pentecostais pensavam da mesma forma. É verdade. E também tinha espaço para diálogo e entendimento. É interessante ver como a história da igreja é cheia de formas diferentes de viver a fé. Sim. E essa diversidade, em vez de nos dividir, pode nos enriquecer, nos ajudar a entender melhor o que significa ser cristão. Concordo. A unidade na diversidade é um desafio e uma beleza da igreja. A gente pode aprender muito uns com os outros, mesmo quando discorda. O importante é manter o foco no que realmente importa. Amar a Deus e ao próximo, ser fiel à Bíblia e buscar a santificação. E por falar em fidelidade à Bíblia, você falou da importância da tradução da Bíblia para o inglês feita pelo William Tyndale. Lembra? Conta um pouco mais sobre ele. O William Tyndale foi um teólogo e linguista inglês que viveu no século XVI. Ele se converteu ao protestantismo e dedicou a vida a traduzir a Bíblia do grego e hebraico para o inglês. Nossa. Ele queria que as pessoas comuns pudessem ler a Bíblia na sua própria língua. Naquela época, a Bíblia só existia em latim, uma língua que a maioria das pessoas não entendia. Que trabalho incrível. Imagino que isso tenha sido muito importante para a reforma protestante na Inglaterra. Sim, a tradução do Tyndale foi um marco na história da igreja inglesa. As pessoas finalmente podiam ler e estudar a Bíblia por si mesmas, sem depender dos sacerdotes. Isso ajudou a espalhar as ideias da reforma e fortaleceu o protestantismo na Inglaterra. Mas esse trabalho não deve ter sido fácil. Imagino que ele tenha enfrentado muita oposição da Igreja Católica. Sim, o Tyndale foi perseguido e condenado como herege pela Igreja Católica. Ele teve que fugir da Inglaterra e viver escondido por muitos anos. Em 1536 ele foi preso, estrangulado e queimado na fogueira na Bélgica. Que horror! Mas a obra dele sobreviveu e a tradução dele serviu de base para a versão King James, que se tornou a tradução mais popular da Bíblia em inglês. Que história triste, mas inspiradora ao mesmo tempo. Ele deu a vida para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. É verdade. E esse amor e respeito pela Bíblia era uma marca do puritanismo, né? Sem dúvida. Os puritanos foram muito influenciados pelo trabalho do Tyndale e se dedicaram a estudar e ensinar a Bíblia com paixão. Eles acreditavam que a Bíblia era a fonte de toda a verdade e que ela deveria ser a base para a vida pessoal e da sociedade. E esse legado continua até hoje, inspirando cristãos de várias igrejas a amar e estudar a palavra de Deus. Exato. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no puritanismo. Aposto que nossos ouvintes estão curiosos para saber como esse movimento se aplica aos dias de hoje. Ah, com certeza. A história dos puritanos tem muito a nos ensinar como cristãos do século XXI. Eles nos desafiam, a levar a fé a sério, buscar uma vida santa e ter um compromisso com a verdade. Mas como você mesmo disse, a gente tem que aprender com o passado sem repetir os erros. Na sua visão, quais armadilhas a gente deve evitar ao se inspirar no puritanismo? Uma delas, como já falamos, é o legalismo. O legalismo. A busca por uma vida santa pode acabar virando uma obsessão por regras, esquecendo da graça e do amor de Deus. A gente tem que lembrar que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus, não pelos nossos méritos ou pela nossa capacidade de seguir regras. Isso aí. A disciplina e a obediência, que eram tão importantes para eles, podem acabar virando um peso, tirando a alegria do evangelho. Verdade. A vida cristã deve ser marcada pela liberdade e pela alegria que a gente encontra em Cristo. A gente não deve ser escravo de regras, mas servo de um Deus que nos libertou do pecado. Exatamente. E além do legalismo, o que mais a gente precisa analisar criticamente no puritanismo? O isolamento. Tá. Os puritanos, querendo pureza doutrinária e moral, acabaram se isolando da sociedade, formando comunidades fechadas. E esse tipo de postura pode atrapalhar o diálogo e o testemunho cristão no mundo de hoje. É verdade, a gente vive num mundo plural, diverso. A igreja precisa aprender a conversar com essa realidade sem abrir mão dos seus valores. Sim, o desafio é ser sal e luz sem se fechar em grupos isolados. É isso aí. A gente é chamado para ser embaixador de Cristo, levar o evangelho para todo mundo, independente de crenças, culturas ou estilo de vida.
E isso exige diálogo, compreensão e amor ao próximo. Falando de amor ao próximo, você falou da importância do estudo para os puritanos. Mas será que eles não focavam tanto no intelecto que acabavam esquecendo do relacionamento? É verdade que eles valorizavam muito o estudo, mas isso não quer dizer que eles não se importavam com o próximo. Para eles, o conhecimento da verdade devia levar à prática do amor, da compaixão e do serviço ao próximo. Então, para eles não tinha contradição entre estudo e ação. Não, a fé genuína se mostrava em ações em amor e serviço ao próximo. Eles ajudavam os pobres, cuidavam dos doentes, lutavam por justiça e pelo bem da comunidade. Legal. Isso mostra que a fé para eles não era só uma coisa da cabeça, individualista. Ela tinha impacto na vida em sociedade. Com certeza. E essa visão da fé, que abrange tudo, é algo que a gente pode aprender com eles. A nossa fé não pode ser só crenças ou práticas individuais. Ela deve nos levar a amar e servir o próximo, buscar justiça, sermos agentes de transformação na sociedade. E que legado importante, né? E pensando em tudo que a gente conversou, nos pontos positivos e nos que a gente precisa analisar com cuidado, qual o principal legado que o puritanismo nos deixa? Acho que o principal legado é o desafio de levar a fé a sério, buscar uma vida santa, comprometida com a verdade. Eles nos inspiram a estudar a Bíblia, orar com fervor e viver de forma íntegra, coerente com a nossa fé. Mas também nos alertam para os perigos do legalismo, da intolerância e do isolamento. Verdade. O desafio é aprender com o que eles acertaram, evitar os erros e buscar um equilíbrio entre a doutrina, a prática e a compaixão. Essa é a grande lição que fica. A fé cristã é um caminho que exige equilíbrio, discernimento e, acima de tudo, amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor à verdade. E que a gente possa se inspirar no exemplo dos puritanos para buscar esse equilíbrio da nossa caminhada de fé. Concordo plenamente. E que a gente também possa, como eles, deixar um legado de fé, de amor e de esperança para as próximas gerações. E assim a gente termina nosso mergulho no puritanismo. Espero que tenha sido proveitoso para você que nos acompanhou até aqui. Que a gente possa refletir sobre o que aprendemos e viver nossa fé de forma autêntica, comprometida e transformadora. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal!